Obrigada, gente. Hoje a nossa visita será no Museu Afro-Brasil, dedicado à preservação e divulgação da herança cultural e artística do negro em nosso país. Localizado dentro do mais famoso parque de São Paulo, o Parque Ibirapuera, o museu conserva um acervo com mais de 7.000 obras, entre pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, documentos e peças etnológicas, de autores brasileiros e estrangeiros. O Museu Afro-Brasil ele foi fundado em 2004, a partir da iniciativa do artista Emanuel Araújo, a partir da sua coleção. Uma coleção de mais de 3.000 obras, muito vasta, com diferentes linguagens, então obras de arte, mas objetos da cultura material que abrangem praticamente toda a história do Brasil. Importante destacar, em 2004, a fundação é o encontro da iniciativa do Emanuel Araújo, que atualmente continua sendo o diretor-curador do museu, mas também é uma conquista histórica do movimento negro que se organizou ao longo de todo o século XX para pautar a existência de espaços de memória que afirmem a história e a presença, a participação da população negra na história brasileira. Produzidos entre o século XVIII e os dias de hoje, o acervo apresenta diversos aspectos dos universos culturais africanos e afro-brasileiros, abordando temas como a religião, o trabalho, a arte, a escravidão, entre outros temas. O Museu Afro-Brasil, ele muitas vezes é chamado de Museu do Negro, um museu sobre a história negra. E acho que é importante a gente afirmar que ele é um museu sobre o Brasil, sobre a história do Brasil, sobre a arte brasileira, mas a partir de uma perspectiva, que é a perspectiva afro-brasileira. É uma instituição de memória, mas é justamente por isso uma instituição de intervenção política, né? Porque justamente ao afirmar essa memória, denuncia a constituição ainda racista da sociedade brasileira e, evidenciando o racismo brasileiro, apresenta esse protagonismo, essa história de luta, essa memória que é sempre invisibilizada. O museu exibe parte do seu acervo na exposição de longa duração, realiza exposições temporárias e dispõe de um auditório e de uma biblioteca especializada que complementam sua programação cultural ao longo do ano. Vale a pena visitar o Museu Afro-Brasil por muitas razões. A primeira porque o museu ele fica em um parque, que é o Parque do Ibirapuera, que tem um conjunto, um complexo de instituições culturais. Uma segunda razão é que esse museu ele é único naquilo que ele se propõe. Ele é o maior museu da América Latina, com a temática africana e afro-brasileira. Visitar ao Museu Afro-Brasil pode oferecer, por um lado, uma possibilidade de reconhecimento da população negra na história do seu próprio país e, por outro lado, um sentimento de pertencimento. O Museu Afro-Brasil é essencial para entender um país onde 51% da população se declara negra ou parda. O passeio emociona quem vai aberto a conhecer as raízes brasileiras. A dica é: invista algumas boas horas para ver tudo com muita calma. Nossa, incrível esse passeio, necessário, obrigatório. Coloquem na agenda, por favor, tá bom? E anotem também o endereço. O Museu Afro-Brasil fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, no Parque Ibirapuera. Entrada pelo portão 10. Se você ficou com alguma dúvida, horário de funcionamento, taxa de entrada, essas coisas, você pode tirar pelo site museuafrobrasil.org.br. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho? Vamos sim.